Fala, Tricolor, nosso papo hoje não pode ser outro, né? SAF do Fluminense. Então, na data de ontem, a Lazuli e a LZ Sport apresentarem a sua proposta, seus aspectos até então promissores da possível negociação envolvendo o Fluminense. E aí eu vi o vídeo ontem, pesquisei um pouco mais, eu queria trazer aqui os principais pontos, né? Então vamos falar um pouco de pontos positivos e pontos negativos. Sobre pontos positivos, acho que o primeiro aspecto é o investimento maciço, né? De longo prazo. Então a proposta garante que o Fluminense nos próximos 10 anos vai ter um investimento em futebol na casa de quase 7 bilhões de reais. Então tem um aporte inicial aí, supostamente de 500 milhões de reais, que é um dinheiro novo, que entra no Fluminense, e além disso, mais os 6,4 bilhões que vão ser fracionados nos próximos 10 anos. Eu entendo que é um modelo importante, é uma garantia de investimento sequencial no Fluminense, algo que a gente não consegue garantir na nossa realidade atual. Ah, André, poxa, mas você, Fluminense, não está levando em consideração que o Fluminense, nos últimos anos, faturou mais do que isso. Beleza, mas a gente está falando de investimento maciço focado em futebol. O segundo ponto é um modelo plural de torcedores e investidores, né? Então, é uma base aí que supostamente vai contar com 10, 11 famílias, que tem aproximadamente 40 investidores tricolores. Então tem o André Esteves, do BTG, tem a família Clabin, tem a família De Luca lá, que é dona da Frescato. Assim, tem várias famílias extremamente importantes, famílias extremamente de renome, que podem sim apoiar o Fluminense. A gente vive num país que, infelizmente, o tráfico de influência ele conta muito, né? Então não parece não, mas você ter essas pessoas como investidoras do Fluminense, isso vai apoiar muito o Fluminense em possíveis novos negócios, tá? Acho que é muito importante a gente destacar esse ponto. Um outro ponto importante também é o aumento imediato da competitividade. Então assim, o plano de elevar a folha em 30% já para 2026, então a gente vai sair da casa dos 19 milhões para os 25 milhões de reais, já é um salto absurdo, Fluminense. Se a gente fosse nessa pegada, né, que o Fluminense está aí de 10, 15% por ano, a gente teria esse aumento para daqui a 3, 4 anos. Então, se o Fluminense ele antecipa a sua competitividade contratando jogadores melhores, com uma folha de melhor remuneração, vai trazer jogadores que até então tinham um certo receio de Fluminense e entendem que hoje o Fluminense conta com um grupo muito forte, um dos principais, se não o principal conglomerado, o principal grupo de investidores do Brasil, tá? E obviamente, além, a gente está falando de investimento, além das melhorias no CT, das melhorias em Xerém, cara, assim, vai ser maravilhoso para o Fluminense, a minha visão, a possível entrada desses novos investidores apaixonados, tá? Um quarto item para mim importante é a proteção contra especulações, né? Então a gente tem uma cláusula que eles chamam de lock-up, uma cláusula de lock-up, que é uma cláusula que garante que nos próximos 5 anos nenhum desses acionistas podem revender as suas ações. Então esses dividendos só vão ser distribuídos após o cumprimento de metas esportivas e financeiras. Então a priorização a princípio nesses 5 primeiros anos é do clube. Isso é maravilhoso para o Fluminense. E para mim um quinto ponto importante desse cenário é a manutenção do patrimônio imobiliário, né? Então assim, as sedes das Laranjeiras, os outros imóveis do Fluminense permanecem com a associação, com o uso da SAF, que vai pagar aluguéis e pelagização, mas permanece no Fluminense. Agora, falando em ponto negativo, assim, acho que gera muita preocupação pra gente, pra mim também. Eu vi o vídeo 2 vezes ontem, eu fiz anotações, fiz pesquisas para entender sobre o foco, qual é a principal preocupação, e eu destaquei aqui alguns pontos que eu queria trazer para você. Então, o primeiro ponto para mim, acho que assim, que é um ponto relevante, é dúvida sobre a origem do investimento, né? Então, alguns críticos aí alertaram que os 500 milhões é o que eles chamam de dinheiro novo, né? Mas os 6,4 bi restantes virão de geração de receita do próprio caixa do clube. Eu não discordo que isso é uma realidade, que isso é um problema. A meu ver, não é um problema, deixa eu corrigir, mas não é um dinheiro novo, né? É o que o Fluminense vai produzir com o passar do tempo, não é algo tão difícil de acontecer. O ponto em questão é que a gente está debruçando numa possível garantia de algo que não pode acontecer. O Fluminense ele teve premiações de Mundial previstas para esse ano, vendas de grandes jogadores, teve Libertadores, boas premiações. Só que assim, a verdade é que o Fluminense, as projeções como está, a gente não sabe até onde o Fluminense vai conseguir chegar. Existem especulações de aumento do Super Master, do Fluminense, que é a Superbet, especulações sobre
a liga de futebol, várias coisas que, a meu ver, não são garantias, diferente do que essa proposta traz, de garantias de 640 milhões de reais anuais, fazendo uma média, né? Dentro dos próximos 10 anos. Um outro ponto que é um ponto de preocupação é o risco da gestão e governança. Vamos falar assim, né? Então, assim, um modelo com 40 investidores é de uma preocupação, pelo menos a meu ver, de um possível conflito entre eles, tá? São magnatas brasileiros, são bilionários, famílias trilhardárias, que vão estar ali com os seus controles acionários, apoiando, suportando o Fluminense. Eu não sei se em algum momento isso vai virar algum choque, alguma coisa entre eles, porque tem os seus egos, cada um liderando os seus setores, pessoas extremamente importantes, mas é uma preocupação que eu tenho, tá? Eu acho que, assim, pode ser que gere um conflito decisório, ou uma pressão em quem será o presidente do clube, e aí eu não sei se o CEO vai ser o Mário, ou se vai ser algum outro contratado, mas o que me preocupa é justamente essa pressão que ele pode sofrer desses grandes investidores bilionários, tá? Assim, um outro ponto que me preocupa, acho que preocupa todos nós, é esse futuro incerto após os 10 anos, né? Então, assim, se as metas não forem atingidas, se o clube vai ficar vulnerável em alguma coisa, existe alguma preocupação, sabe? Alguma coisa que possa, em um dado momento, fazer com que esses apaixonados investidores abandonem depois desse período? É uma preocupação minha também. Só que a gente está falando daqui a 10 anos, né? Não é algo daqui a 2, 3, daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos o Fluminense, com todo esse aporte, com as melhores, estando ele entre as melhores folhas do país, tiver conquistado um Mundial, 3 brasileiros, 5 Copa do Brasil, não sei bem se as pessoas vão querer sair, vão querer abandonar algo tão potencial, tão grande que é o futebol. Cada vez mais as cifras são estratosféricas, né? Pensando em mais um ponto negativo aí, pensando mais uma preocupação minha, essa que seria a quarta, né? É essa divisão acionária desvantajosa. Então, assim, o Fluminense atualmente tem essa dívida na casa dos 870 milhões, e aí a associação ficaria com 35% das ações, perdendo o controle do futebol. E a minha preocupação é, essa dívida, pelo que foi dito, ela vai ser efetivamente absorvida pelo grupo lá, pela Lazuli, pela LZ Sport, pelo essa, não sei se eu posso chamar de joint venture, né? Por essas empresas que fizeram eles criaram esse fundo para aportar no Fluminense. Só preciso garantir que realmente isso vai acontecer, né? A gente precisa garantir que realmente esse valor seja arcado, seja coberto por esse fundo. Eu acho que se essa galera que tem muita grana sentar na mesa com um cara, eu te devo 10 milhões, 5 eu te pago agora, ou você prefere a RCE para receber 50 mil durante 100 meses, talvez o cara vai querer negociar, né? Então eu acho que tem uma grande propensão desses 800 ficarem pela metade, mas isso é porque os caras têm poder de barganha de negociação. E o quinto ponto, sem me estender muito, que também gera uma preocupação em mim, acho que em todos nós, é sobre a base de Xerém, né? Os torcedores temem que Xerém, que é um centro de formação de jogadores em excelência, seja negligenciado ou principalmente usado para gerar receita de jogadores, enfim, e não pensar no clube, que usa também jogadores para a sua base, para estruturar o seu time, né? O Fluminense revela diversas joias, olha o André, um exemplo deles, John Kennedy teve seu papel importante, vários outros jogadores já transitaram, entraram e saíram. Imagino eu que nesse novo modelo o Fluminense vai conseguir negociar melhor, se for a intenção de negociar, mas me preocupa essa questão envolvendo Xerém. Eu acho que é algo que a gente precisa pensar. Assim, a proposta, se aprovada em assembleia, ela pode transformar o Fluminense num gigante financeiro, mas a gente precisa que garantias sejam cobertas e que os interesses do clube sejam preservados, não somente agora, mas para longo prazo, né? Então, Tricolor, sintetizando tudo que eu falei, que eu já falei pra caramba, eu acho sim que a SAF ela tem um ponto extremamente positivo pro Fluminense. Agora vamos contar com aprovada por todos nós, né? Primeiro pelos sócios, né? Pelo controle deliberativo do clube, depois pelos nossos sócios torcedores. Que o Fluminense possa galgar para o próximo do ano um grande caminho rumo ao ápice, que é o lugar que ele nunca deveria ter saído. Saudações colores, tamo junto.